Olá pessoal, vamos continuar a nossa aula de citologia e hoje vamos falar sobre organização do núcleo. Organização do núcleo. Bom, como sabemos, o núcleo é uma estrutura presente em células eucariontes. Portanto, toda célula eucarionte apresenta uma estrutura chamada núcleo, certo? Bom, o núcleo ao microscópio, quando visualizamos, utilizamos um corante, né, para visualizarmos melhor, e vemos uma estrutura bem coradinha assim, com vários filamentos. Se separarmos esse núcleo, então, se isolarmos essa estrutura, o que veríamos? O núcleo é formado por uma membrana, essa membrana é denominada carioteca ou membrana nuclear. A carioteca ou membrana nuclear, ela apresenta poros. Esses poros são para comunicação do meio interno com o citoplasma, tá? Dentro do núcleo, há a presença de vários filamentos. Esses filamentos é o material genético. Material genético que é DNA. Ok? Bom, ainda no núcleo, vemos que assim que nós utilizamos um corante, há uma estrutura aqui bem mais pigmentada em relação ao restante do interior nuclear. Essa estrutura nós denominamos de nucléolo. Nucléolo, ele é uma estrutura muito rica em RNA ribossômico, um pouco também de DNA e algumas proteínas. Pois aqui é o local da formação dos ribossomos. Formação dos ribossomos. E como vimos nas aulas anteriores, os ribossomos são as proteínas, ou proteínas mais RNA ribossômico, que são responsáveis pela síntese de proteínas. Então, eles são produzidos aqui, através desses poros da carioteca, eles migram para o citoplasma, onde vão ficar aderidos ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, por exemplo. Ok? Bom, o DNA, o material genético, ele está disperso no meio líquido. O meio líquido interno do núcleo nós denominamos de nucleoplasma, ok? Bom, então o núcleo de uma célula eucarionte é formado pela carioteca, ela delimita um núcleo celular, o material genético, que é DNA, o nucléolo, que é uma estrutura rica em RNA ribossômico, DNA e algumas proteínas, pois ali é que ocorre a formação dos ribossomos, ok? Bom, o material genético disperso aqui no núcleo, ele é formado, ou ele está nesta conformação. Lembra que o DNA, ele é uma estrutura em dupla fita, e essas duplas fitas são ligadas entre si, formando uma dupla hélice, ok? Mas como essa estrutura molecular a gente não consegue enxergar, no microscópio nós enxergamos o DNA como filamentos. E esse conjunto de filamentos nós denominamos de cromatina. A quantidade de filamentos varia de célula para célula. Na verdade, varia de organismo para organismo. Sendo que, no nosso caso, espécie humana,
a quantidade de filamentos de DNA em cada célula somática. Células somáticas são as células que formam o nosso corpo, tá? Células que somam. Quem não são células somáticas são as células germinativas, que são os gametas. Então, nas células somáticas, na nossa cromatina, iremos contar aqui, se pudéssemos desemaranhar esses filamentos, 46 moléculas de DNA. Mas o DNA, visto de uma maneira ideal dessa maneira, não é o que acontece dentro do núcleo quando visualizamos. Portanto, partindo de um aumento um pouco menor, veríamos o DNA basicamente como um fio, tá? Esse filamento. Então, se pudéssemos aumentar esse fio aqui, veríamos o DNA assim. Mas nosso olho ou o microscópio ainda não consegue fazer esse tipo de aumento, vemos o DNA nesse filamento. E o DNA ele está associado com algumas proteínas. Existem aqui proteínas que estão associadas ao DNA, onde o DNA ele circunda essas proteínas. Essas proteínas são chamadas de histonas. Então, a cromatina nada mais é do que DNA associado com proteínas histonas. Então, essas proteínas apresentam-se espalhadas aqui pelo nosso DNA. Então, o DNA é uma fita grande para uma molécula, até que forma esses conjuntinhos que nós denominamos de nucleossomos. Nucleossomos são conjuntos de histonas com DNA, tá? Só que eu posso pegar esse filamento denominado cromatina e ainda espiralizar ainda mais, enrolar bem mesmo, até eu formar um bastãozinho compacto. Essa estrutura denominamos cromossomo. Ok? Então, cromossomo e cromatina é formado pelo mesmo componente ou pelos mesmos componentes, que é DNA mais histonas. Diferença de cromatina para cromossomo. Cromossomo é um material genético altamente condensado, enquanto cromatina é um material genético associado às histonas de uma maneira descondensada. Cromatina, DNA descondensado. Cromossomo, material genético condensado, altamente espiralado. Ok?